Paz do Senhor Jesus. Bom dia, dá um sorriso para o vizinho, dá um sorriso, fala muito bom dia, fala feriadão prolongado, dá uma olhada para ele, hoje está muito legal para eu ir almoçar na sua casa, glória a Deus. Oh meu Deus, glória a Jesus. Quem está feliz faz barulho. Quem teve vitória essa semana dá um grito de vitória. Quem teve luta dá um grito também. Porque se teve luta e você está aqui hoje bonito é porque Deus te deu vitória. Não é verdade? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Privilégio, você também que está aí no culto online em todo o Brasil, no mundo. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. A casa de meu pai será chamada casa de oração, disse Jesus. Amém? E por ser casa de oração, aqui é lugar de oração muito. Tem um pessoal orando aí desde manhãzinha, nós estávamos orando. Se uma hora você quiser orar com a gente aqui na sala, aqui do fundo, a gente por volta de 8h20, 8h30 já tem gente orando aí. E à tarde, por volta das 18 horas, tem gente orando aí também. Amém? Toda sexta-feira, das 8h30 da noite, das 20h30 às 22h, tem encontro de oração aqui também. Então, oração, gente, é o que nos sustenta, né? A oração é que mantém um cristão em pé. Mas mais do que em pé, mais do que a vitória contra o inimigo, a oração te faz ficar em comunhão com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que o Pai quer realizar e falar através da sua vida. Amém? Eu quero que você levante a tua mão, eu grito o meu nome e você grita o teu, Ricardo. Quanto mais oração, mais vitória, mais resposta, mais poder. Sem oração, ai, ai, ai. Amém? E eu quero falar sobre oração intercessória hoje com você. Quero falar como oração de intercessão. Quero falar com você o papel da igreja como uma igreja intercessora. Quero falar com você sobre a importância de nós assumirmos nosso papel como pessoas que são instrumentos para Deus remir a terra, para Deus trazer cura para a terra. Você conhece o texto clássico de 2 Coríntios 7,14, não precisa abrir não, que a palavra de Deus diz que se o meu povo, tem povo de Deus aqui? É interessante que ele não começa se os políticos, se os jogadores, se os blocos de carnaval, ele não fala, ele fala se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então não pode ficar naquela, eles e nós, eles são pecadores, eu sou santo, não. Se humilhar é reconhecer que nós estamos salvos por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém? Se humilhar, o que mais? E se converter, orar, se humilhar, orar, e obrigado, bispo, e se converter dos seus maus caminhos. Está falando com quem? Com o povo de Deus. E se converter dos seus maus caminhos, e orar, eu, o Senhor, eu vou ouvir do céu a oração, e eu vou sarar a terra. Ele não vai sarar o povo de Deus só. Ele não vai sarar só a minha casa. Ele vai sarar a terra. Deus é um Deus de nações. Quando Jesus deixa o comando, ide por todo o mundo, ide por todas as nações, e prega o evangelho, e façam discípulos, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, Jesus está preocupado com cidades, com nações. Amém? Mas o que ele usa para alcançar cidades e nações? O povo de Deus. Amém, queridos? Então nós temos que tomar cuidado para a nossa mentalidade não ficar uma mentalidade fechada no aspecto de que Deus quer resolver só os meus problemas. Claro que Ele está envolvido como um pai a um filho, Ele quer se envolver com detalhes da minha vida. Mas quando a gente vai ficando mais madurinho, mais bonitinho como você assim, mais traquejadinho nas coisas de Deus, você tem que entender que você é um instrumento de Deus para transformar circunstâncias através do poder do nome de Jesus Cristo. Quem está aí comigo? Então, antes de eu falar sobre oração que intercede, que intercessória, quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos.
para que essa palavra, vou convidar a pastora Mara, vem aqui, pastora Mara. Nós vamos fazer uma oração para que essa palavra não só nos transfira uma informação, mas que ela ative uma unção na minha vida e na sua. Eu quero confessar para você, às vezes eu falho nessa área de intercessor. Pastor, mas intercessão é lá com a presbítera Heloísa, com a equipe dela, querido. Intercessão é para todos aqueles que têm o Espírito de Jesus Cristo. Vou repetir porque acho que alguns não entenderam. Intercessão é quase um estilo de vida. Eu poderia até me atrever a dizer, é um estilo de vida de quem tem o Espírito de Jesus dentro dele. Posso ouvir um barulho aqui nesse lugar ou não? Agora, intercessão, ela tem que quebrar algo na minha vida. Qual é a primeira coisa que tem que quebrar? O individualismo. Sabe a outra? O que mais? Quem chuta? Começa com ego e termina com ismo. O egoísmo. Por quê? Qual é a nossa tendência? Eu vou orar pela minha vida. Eu vou orar pela minha esposa. Eu vou orar pelo Luiz, pelo Guilherme. Eu vou orar aqui, Deus abençoe meu pão, meu trabalho, meu dinheiro, minha saúde. E isso é uma mentalidade muito legal, porque você tem que orar pela tua casa. Mas quando o reino de Deus expande para você, quando aquele grão de mostarda que caiu, que ninguém dava nada, e hoje se tornou uma árvore, assim é o reino de Deus, você tem sombra para dar ninho para as pessoas. Está muito denso isso? Está muito pesado, não? Irmãos, eu quero te passar algo hoje apostólico e profético. Quero te passar algo que você vai começar a ver respostas de oração que você nunca sonhou. Sim ou não? Eu tenho experimentado, eu só posso pregar aquilo que eu experimento, senão eu não tenho autoridade para te falar. Amém? Então eu quero agora, a pastora Mara vai... Você está melhor de saúde, Mara? Graças a Deus, vem mais para frente. Vamos interceder, vamos orar pelas nossas famílias, pelos casamentos, pelos filhos, pelos netos, pela nossa cidade. Sabe o que está acontecendo hoje na nossa cidade? Quem tem ideia? Quem tem ideia do que está acontecendo desde sexta-noite? Vários demônios sendo liberados. Demônios da prostituição, da droga, do álcool, de gravidez na adolescência, de homossexualidade, de pornografia, de alcoolismo, de tráfico, de adultério, de violência. Está tudo sendo liberado os espíritos. Mas deixa eu falar algo. Nós não podemos ficar numa posição, eles lá que são pecadores. Se meu povo olhar, ouvir e orar, eu vou ouvir do céu, vou sarar a terra. Você sabe que a gente fala desses bloquinhos, desses salões? Eu e você estávamos lá antes de converter. Ou não? Eu estava 5 noites, 3 matinês. Mais alguém? Levanta a mão só para ver os desencardidos. E hoje você está onde no carnaval? Onde você está hoje? Na casa do Senhor. Para se esconder atrás de uma trincheira e agora estender o dedo para condenar lá? Não, você estava lá um dia e sabe o que aconteceu? Alguém intercedeu por você. Levante as suas mãos, vamos com a pastora, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por este privilégio, Senhor, de estar na tua casa nesta manhã, Senhor. Obrigado, Deus, pelos teus anjos acampados ao nosso redor, ao redor do teu povo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos fez bem. A tua palavra diz que se nós nos arrependermos, Senhor, das nossas falhas, do nosso egoísmo, da nossa mesmice que a gente vive, o Senhor vai ouvir do céu e vai perdoar os nossos pecados, Senhor. Queremos, Pai, nesta manhã, Senhor, te apresentar o teu povo, o povo que clama pelo teu nome, o povo, Senhor, que saiu dos seus lares e estão aqui, Senhor, a buscar a tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo encontre nesta manhã em nosso coração liberdade, Senhor, para falar, Senhor, para nos alertar, nos despertar, Senhor, na tua presença, para que nós possamos estar atentos aos acontecimentos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, estarmos de pé e o Senhor possa contar conosco, em nome de
de Jesus, Senhor, acampa os teus anjos ao redor dos nossos filhos, nestes dias de carnaval, Senhor. Que a tua graça, Senhor, seja sobre a nossa casa. Nos esconde, nos alerta, Senhor, para sermos soldados, dispenseiros da tua graça, para irmos, Senhor, onde há necessidade da tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Cobre, Senhor, com o teu sangue o nosso líder, que os teus anjos continuem acampados ao redor dele, que o Senhor continue, Pai, abrindo a sua mente, dando entendimento, mostrando a necessidade do teu povo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Aleluia. Levante as tuas mãos, vamos orar. Senhor, oramos pela nação brasileira. Oramos por cada família desta nação, Senhor. Oramos, Pai, pelos filhos, pelos netos, pelos casamentos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim como o Senhor alcançou a nossa vida, nós oramos agora, intercedemos para que o Senhor alcance cada casa dessa nação. Pai, nós te pedimos perdão, porque sabemos que nesses dias muitos demônios estão sendo adorados, muitas invocações estão sendo feitas, mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós como teu povo, nós nos humilhamos, nós oramos, nós invocamos o Deus, Senhor dos céus e da terra, e oramos, papai, para que o Senhor venha curar a nossa nação, venha curar a nossa terra em todas as esferas, desde, Senhor, da área política, profissional, escolar, Pai, a tua igreja, cada um de nós, traz cura, Senhor, traz redenção para nós, Pai, eu sei que o Senhor já providenciou isso através do sangue de Jesus Cristo, então, Pai, nós oramos como igreja agora, oramos e selamos no nome de Jesus, amém e amém. Concordou aqui, está concordado no céu. Sente-se, por favor, abra a Bíblia no telão também, na NVI, né? Nossa versão de sempre. Em Neemias, capítulo 1, de 1 a 7. Neemias, ele era copeiro do rei. E nessa oportunidade, o povo de Israel, o povo de Deus estava num cativeiro. A cidade de Jerusalém estava completamente destruída por causa do cativeiro, da prisão, das invasões do inimigo. E quando o inimigo invadiu Israel, vários personagens, você vai ver Daniel, você vai ver Neemias, você vai ver Esdras, vários foram levados para trabalhar nos lugares, nos palácios do inimigo. Então Neemias, ele foi levado para trabalhar como copeiro do rei. O que era o copeiro? Era aquele que experimentava tudo, o vinho, a comida e etc., antes do rei comer, porque se tivesse envenenado, tinha muita área de envenenamento de líderes na época, então se tivesse que morrer alguém, morria primeiro o copeiro. Interessante isso aí, né? Que profissãozinha light. Toma aí primeiro, se alguém tentou envenenar, vai envenenar você primeiro. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que Neemias era um homem temente a Deus. Neemias era um servo de Deus. E eu quero chamar a tua atenção para a oração que ele faz a Deus. E depois eu vou te mostrar também alguns textos no Novo Testamento. E quero falar com você sobre a importância da oração intercessória. Da oração que a gente faz diante de Deus, mesmo quando, desculpa a expressão que eu vou usar bem light assim, mesmo quando a gente não tem nada a ver com aquilo, em tese, a expectativa que Deus tem é que a gente se torne um intercessor. Às vezes você já viu chegar no WhatsApp, ora pela tia, da mãe, da vovó, do primo de um amigo meu lá da Paraíba. Você já viu isso? Não. Você nem sabe o que é, você fala assim, gente, não tem nem ideia de quem é isso aqui. E às vezes passa batido a mensagem, é ou não é? Mas tem vezes que chega uma informação dessa, né, que você fala assim, você sente um impulso e fala assim, eu vou orar, eu nem sei quem é. Você já teve isso? Nesse momento o Espírito de Jesus está se movendo em você. Porque muitas vezes, querido, parece que a gente paga preço de oração, de jejum, de clamor, de vigília, quando parece que faz sentido aquela pessoa para nós. O filho ficou doente. Meu irmão, a mãe jejua 4 dias só com água. O marido está internado. A esposa jejua 1 semana só com água. Agora fala para ela assim, você pode jejuar pela minha tia, que mora lá no interior de São Paulo? Você fala assim, eu vou jejuar 7 dias com água, eu nem sei quem é. Então a gente tem um engano na nossa vida,
De achar que nosso papel como igreja está vinculado, como intercessores, à pessoa. Eu vou orar pelo bispo Jair, pela saúde dele, porque ele é meu amigo há mais de 20 anos. E o outro chegou agora, eu nem sei o nome direito, mas que lá não vou orar não. Não, o Jair é meu amigo, eu vou jejuar, eu vou fazer 7 dias de jejum com água, para que ele possa lá conseguir entrar naquele emprego que ele está querendo, não sei o que e tal. E a gente anexa, a gente indexa, a gente atrela a nossa intercessão ao nosso sentimento, se a gente conhece, gosta ou não gosta. E na verdade vos digo, que a intercessão, você interceder e orar por alguém, não está atrelado a você conhecer, não está atrelado qual é o tipo da luta da pessoa, se você gosta ou se você não gosta. Orar por alguém está atrelado a você se mover no Espírito de Jesus Cristo. Posso ouvir um glória aqui nesse lugar ou não? E não tem nenhuma, e Deus gosta quando eu entro, principalmente para orar por alguém que eu não tenho nem ideia de quem seja. Por exemplo, muita gente manda aí testemunho no nosso culto online, depois o Hélio olha isso com a equipe, responde algumas coisas. Quantas pessoas mandando que eu não tenho nem ideia de onde está, que eu estou aqui pregando, ou eu, a Débora, o Jair, ou alguém, o Elismar, quem estiver aqui pregando, que foi curado lá no culto, lá na casa dele. Foi liberto lá, o filho teve resposta no dia seguinte. E quem é a pessoa? Eu não sei. Mas quando você está orando no Espírito de intercessão, que é o Espírito de Jesus, Deus move céus e terra. Levanta a mão direita para essa pessoa simpática do teu lado, que está sorrindo. Se ele estiver sério, deve ser fome, fica em paz. Mas se ele estiver sério, você fala assim para ele: meu irmão, você vai receber uma unção aqui hoje, que você vai começar a orar por circunstâncias, por pessoas que você nunca nem imaginou. E sabe qual é o melhor da história, irmão? É que você vai ver resposta sobrenatural. Quem crê nisso, toma posse. Vamos ler aqui as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ele está lá com o rei, chega um irmão dele, lá de Judá, e ele pergunta: como é que estão meus irmãos, aqueles que sobraram lá do cativeiro em Jerusalém? Como é que está a cidade? Como é que estão os meus irmãos? Olha o que vai acontecer. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Segura aí para mim, Raquel. Olha o relatório que Neemias recebe. Como é que estão meus irmãos lá na cidade? Eles estão passando por muita humilhação, por muito sofrimento, e as portas, muros, está tudo destruído. Não tem porta, não tem proteção, humilhação e sofrimento. Talvez que Deus quer mover um homem ou uma mulher para um espírito de intercessão. Nunca vai ser de algo bacana que está acontecendo. E é por isso que se mover numa unção do Espírito para interceder, é sempre entender que você vai estar guerreando com circunstâncias que estão machucando pessoas, que estão humilhando pessoas, com portas derribadas. E quando a gente recebe um relatório de sofrimento, de humilhação, portas caídas, destruídas, nós temos duas decisões, uma decisão entre duas alternativas. Ou a gente olha e fala assim: está passando por isso porque deve estar em pecado. Deve estar merecendo passar por isto. Aí nesse momento, ao invés de sermos intercessores, nos tornamos juízes. Ou então, nós podemos entrar na unção da intercessão e sermos um instrumento para Deus mudar a história.
E eu profetizo nesta manhã que eu estou falando para um auditório de homens e mulheres que vão mudar a história da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, da sociedade, da igreja, do corpo de Cristo. Quem crê dessa forma? Quem crê dessa forma? Então vamos lá. Por favor, Raquel. Quando eu, Neemias, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A marca de quem se move numa unção de intercessão é chorar, jejuar. Mas eu não estou falando do jejum dos últimos minutos do filme Titanic que a gente chora. Não estou falando desse choro. Toda vez que eu assisto Titanic eu choro. Titanic passa toda semana na televisão. Eu não estou falando de um choro de emoção, dessa emoção que eu choro de um filho se formar, ou eu choro por uma filha que foi promovida, ou eu choro no dia de um casamento de um filho, de uma filha. Eu estou falando de um choro que vem do Espírito que sente a dor. Neemias, ele sentou, chorou, e ele passou dias jejuando e orando. Para quem, irmãos? Ao Deus dos céus. Agora ele está orando o que ao Deus dos céus? Ele está orando para ver, Deus, como eu posso ser um instrumento para mudar isto? Eu não vou entrar hoje na mensagem, eu preguei essa mensagem completa. Se você quiser, vai no YouTube, vai na página da igreja. Que no culto da virada, dia 31 de dezembro, eu preguei sobre a restauração dos muros de Neemias. Que Deus deu palavras proféticas e apostólicas para o ano de 2020. Muita gente estava aqui e recebeu. O que, pastor? Nem lembro o que é. Culto da virada. Mas está lá, pode estar lá registrado. Mas o que eu quero que você entenda é que se você quer ser um instrumento de Deus para orar e mudar circunstâncias, você tem que se quebrantar em relação àquilo que você ouviu. E aí é que eu volto naquela primeira ilustração minha. Espera aí, eu não conheço aquela pessoa, então não vou nem chorar, não vou nada. Não estou nem sentindo. Agora, se for um filho, se for um neto, se for um marido, meu irmão, você chora na hora. Você se quebra. Quando eu falo choro aqui é um quebrantamento. Mas nesta manhã, o Espírito Santo está querendo dar uma unção para que você entre no espírito de oração pela tua casa, pela tua família e por pessoas que você nem conhece. Quando eu peço aqui para levantar as mãos, vamos orar pelo Brasil. Essa oração está tocando lá Bahia, está tocando o Nordeste, está tocando Minas, está tocando um monte de lugar, São Paulo, está tocando o vizinho aqui do lado, eu não sei quem, mas você tem que orar, deixa eu orar, Deus abençoe o Brasil. Meu irmão, isso aí acabou. Mas eu não conheço ninguém, pastor. Mas você tem o Espírito de Jesus Cristo. A Isaías 53, de 1 a 10, diz que quando Jesus estava lá, o profeta está tendo a visão da cruz, disse que ele já estava vendo pela fé toda a humanidade sendo salva. Ele já me via. Quando ele em João 17 ele ora, ele diz assim, eu não oro só por esses, Pai, mas eu oro por aqueles que vão vir a crer através da tua palavra. Ele estava na cruz, ele nem sabia, até os que vão nascer, até os bebês que estão na barriga de mãe, ele já estava na cruz vendo pela fé. Esse é o espírito de intercessão. É aquela oração que sai do meu egoísmo. E eu vou contar um segredo que eu e a bispa temos. Há muito tempo a gente não ora por nós mesmos. Quando a gente ora, a gente sempre ora por outros. E é impressionante quando você entra na unção de intercessão, Deus começa a cuidar de cada detalhe da sua vida. Quem está aí comigo? Por quê, querido? Porque você fica liberto do seu egoísmo e da sua individualidade. Individualidade não, individualismo. Comece a orar pelos outros. Comece a interceder. Comece. Vamos lá? Ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele começou a orar. Que os teus ouvidos, ó Neemias, olha o intercessor, olha o espírito da intercessão. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia
e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Ele não fez uma intercessão de 30 segundos, irmãos. Ouça a oração que teu servo está fazendo dia e noite. E aí ele começa a intercessão. Está pronto? Quem está aí comigo ainda? Deixa eu falar uma coisa com amor e carinho. Procure ficar atento agora, porque eu estou te passando os segredos espirituais. E o inimigo não quer que você pegue isso. Porque se você pegar esse segredo, você vai começar a fazer intercessão lá na sua casa. E você vai começar a enxergar respostas sobrenaturais. Eu só posso pregar aquilo que eu vivo, tá bom? Não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu tenho visto coisas que é impressionantes o que Deus faz. Amém? Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, esse povo aí tem pecado contra ti. É o que está escrito aí? É esse povo do carnaval aí. É esses políticos aí. É esses caras aí que não querem saber de nada com Deus. É isso ou não? Eu me identifico, porque eu também sou israelita. Essa turma do carnaval aí, essa turma que adora não sei o quê, vocês vissem a capa da Veja dessa semana. Não vou falar aqui porque está online. Aí eu vou tomar um processo já já. Capa da Veja São Paulo. Ficou curioso, né? Passa na banca de jornal, depois você vai ver. Não adianta eu olhar aquilo e falar, isso não tem nada a ver comigo. Aquilo tem tudo a ver comigo. Eu sou brasileiro. Eu fui lavado no sangue de Jesus. E o resto? O resto que vá para o inferno. Isso é música de Roberto Carlos. E que tudo mais. É isto ou não? É isto ou não? Eu não estou nem aí, minhas contas estão pagas, eu estou salvo, eu estou na igreja, ar-condicionadinho, eu estou de boa. E o resto? Esse não é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é, eu te salvei, eu te fiz um filho do reino, eu te limpei, eu pus o meu Espírito em você, eu ungi você para que você seja um intercessor. Um intercessor, alguém que vai chorar pela nação, alguém que vai chorar pela família que está toda destruída, alguém que vai chorar pela cidade, vai chorar pela rua, que vai chorar pela... Mas pastor, mas cada um com seus problemas. Esse é o pensamento que o diabo quer que eu e você tenhamos. Mas esse não é o pensamento do corpo de Cristo. Olha para o teu vizinho e olha, estende a mão bem forte, dá um grito na orelha dele. Dá um grito forte para ele assim, você tem que quebrar na sua vida o individualismo e o egoísmo. Você concorda com isso ou não? Se alguém concorda, fica de pé, vamos quebrar já. Mas se você não tem sido egoísta, só orado por você e tua casa, pode ficar sentado, não precisa levantar não. Levanta a tua mão bem alto, diga, Senhor, neste momento, eu desligo da minha vida, da minha mentalidade, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, todo egoísmo e todo individualismo. Eu renuncio isto, eu desligo da minha vida, agora, em nome de Jesus, eu ligo na minha vida o espírito de intercessão, a unção de intercessão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Confesso, volta um pouquinho por favor Raquel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo. Meu irmão, ele não estava nem em Jerusalém, ele estava em outro lugar. Ele estava vivendo num palácio. Ele era a chapa do rei. Ele comia ali junto. Ele tinha acesso ao rei. Ele podia dizer assim, é problema dos caras lá que resolveram adorar Baal. Eu não tenho nada a ver com isso aí não. Eu estou aqui de boa, teve cativeiro, os meus pais lá se ralaram, meu avô, está todo mundo lá, tem alguns conhecidos, a maioria eu nem conheço, mas eu estou aqui no rei, eu estou no palácio, eu estou de boa.
Mas esse não é o coração de quem tem uma unção de intercessão. Quem tem um coração de intercessão, ele chora pelo outro. Ah, mas o outro está todo em pecado, ele está todo sujo, ele está todo enrolado. Pois é, mas eu também fui um dia. Domingo passado à noite, eu estive com a minha esposa e o presbitério apostólico inaugurando a nossa igreja lá na Lapa. No culto da noite. E estava lá um senhor de 72 anos, médico, pastor. E toda vez que a gente se abraça, a gente chora muito nós dois. A gente se meleca todo o ombro. Porque ele foi meu professor de escola bíblica. E eu, aquele adolescente agitado, ia para a escola bíblica de meião, caneleiro e chuteira. Dava amém. Quando eu falava o A, no em, eu já estava lá fora, porque eu ia pegar o ônibus para jogar bola. Estava nem aí com nada. E ele telefonava. Não tinha WhatsApp, ele ia atrás. Quando eu sumia 2 domingos, ele me encorajava. Punha a mão na minha cabeça e orava. E intercedia. E hoje ele é um médico. 72 anos. Já está aposentando, está passando a igreja lá para os pastores dele. Quer conversar comigo. E a gente chora. E eu olho e falo, se não fosse a intercessão deste homem. Homem simples e tudo. O pessoal conhece aí, prega lá na igreja dele. Quem está aí? Se você está sentado aí hoje, alguém em algum lugar na terra orou pela sua vida. Em algum lugar, meu irmão, às vezes até num culto, você nem sabe quem é. Mas alguém orou por você. E eu quero profetizar que você vai passar pelos portais eternos. Alguém vai vir correndo de lá, vai agarrar teu pescoço e falar, meu Deus do céu, quem é você? Eu nunca tive mais gordo. Aquela oração que você fez aquela madrugada. Aquele levantar de mãos que você fez no culto. Lembra domingo de manhã que você orou pelos vizinhos lá do prédio? Eu era um vizinho. E eu não sei porquê, acordei e entreguei minha vida para Jesus. Quem está aí comigo? Quem está aí comigo? Fala alguma coisa aí. Deus quer usar minha vida e a sua. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Nós temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. O que ele fez, gente? Ele se identificou com o pecado da nação. Por exemplo, vai ter uma escola de samba no Rio de Janeiro que vai apresentar Cristo transexual. Inclusive é o tema da escola. Não vou citar nome aí, porque senão depois vem processo. Culto online é um perigo. O que passa aqui dentro do nosso coração, lá no fundinho, honestamente? Deus, acaba com essa raça. E aí? Senhor, quer que a gente mande fogo sobre os samaritanos? Pedro e João, o apóstolo do amor, pedindo para mandar fogo para destruir os caras, em Lucas 9. Depois é chamado de apóstolo do amor. Mas antes de conhecer o espírito de intercessão, ele queria pedir fogo para destruir Samaria. E sabe onde Jesus fez uma das maiores colheitas de evangelismo? Em João 4, em Samaria, com a mulher da fonte, que era uma prostituta. Veio a cidade inteira e se converteu. Mas os caras queriam que pedisse fogo. Por quê? Porque eles não gostavam do samaritano, eles tinham birrinha, eles tinham joguinho. Eu não vou com a cara. Aquele famoso japonês, não vou com a cara. Mas Deus está querendo usar o seu corpo, a sua igreja, para levantar uma unção de intercessão. Existem intercessores com chamado especial para ativação nesta área. Mas o corpo de Cristo, que tem Jesus Cristo, tem que ter uma unção de intercessão. É se identificar com o pecado. Abra para mim aí em Lucas 22, 31, por gentileza.
Vocês estão aí? Quem está recebendo? Olha Jesus conversando com Simão, discípulo dele. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás foi lá para Jesus e falou assim: deixa eu destruir esses caras, eu vou acabar com eles. Eu vou acabar, sabe por que eu vou acabar com eles, Jesus? Porque você sabe que ele vai te negar daqui a pouco. Você sabe que Pedro não tem estrutura. Você sabe que Pedrão não é essa firmeza toda que falam não. Você sabe que Pedro tem revelação aqui, mas daqui a pouco está na mão do capeta também. Jesus fala: capeta, acaba mesmo com esse cara, que esse cara não dá para andar comigo não. Ele é muito instável. Ele é muito sem jeito, parece uma gelatina, vai para lá, vai para cá. Parece Maria Mole. Foi isso que Jesus fez? Não. Olha o próximo verso. Mas eu, Pedro, eu intercedi, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Quando você for alcançado pela minha intercessão, Pedro, você se fortaleça e seja um intercessor pelos teus irmãos também. Quem está aí comigo, fala alguma coisa aí. Levanta a mão direita e dá um grito aí. Eu estou vendo muita gente com dificuldade de ficar acordado. Falo isso com carinho. Isso faz parte da feitiçaria sobre a tua vida, que não quer que você receba. Não estou dizendo que você tem feitiçaria. Estou dizendo que é o inimigo tentando roubar a semente para cair na tua vida, para isso gerar fruto. Briga, luta, guerreia contra isso. Fica atento. Não, pastor, sabe o que é? Não sei o que é. Eu só sei que tem algo aqui sendo transferido e o reino do Espírito está agitado. E você fique atento nisso. Não dobre essa pestana, não. Não, depois você dorme, daqui a pouco vai embora, o culto vai acabar antes das 11. Você dorme a tarde inteira, até de noite. Quem está aí comigo? Eu orei por você, eu orei por você. Pedro, eu orei por você. Jesus poderia dizer assim: Satanás, realmente, esse cara vai me negar, ele é instável, ele corta a orelha dos outros com a espada, é complicado. Quer peneirar, o cara peneira. Não, Jesus nunca fez isto, porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Então, antes de você julgar um viciado, antes de você julgar uma prostituta, lá na rua que moramos tem um fluxo de mulheres de programa muito forte, mas já tem uma que começou conversa, e ontem, eu não sei de onde, eu falei para minha mulher, falei: vamos ganhar ela para Jesus. Essas vagabundas aí, ó, na porta de casa. Quem sabe? Ela puxou uma conversa porque alguém está dizendo: o diabo está me peneirando como trigo. Mas eu posso orar. Eu posso evangelizar. Romanos 10 diz: como crerão? Se nunca ouviram? Como ouvirão se ninguém pregar para eles? Mas como pregarão se não forem enviados? Alguém está aí comigo? Nesta manhã o Espírito Santo está trazendo algo ao meu espírito. Assim diz o Senhor: quero transformar uma geração de juízes numa geração de intercessores. Quero mudar a sua forma de pensar, sua forma de falar. Ore. Fica de pé e ore. Procura não fazer barulho. Rápido, gente. Não perde a onda do Espírito. Levante as tuas mãos. Pega essa palavra profética. Estou trocando juízes para intercessores. Ora, por favor. Ora, a mensagem não acabou ainda não. Estou acabando.
Se você concordar e fazer um ato profético, sabe aquelas togas que os juízes usam, aquela toga preta? Queria que você pegasse assim aquela toga e tirasse ela de você, tirasse. Se você concorda, pastor, eu sou doido, então faça um ato profético. Tira a toga. Tira, faz um ato profético. César, você pode correr para o teclado? Só o teclado por enquanto. Vocês ficam apostos aí, fiquem aí que eu já... Mas só o teclado agora, corre César. Jesus podia chegar para Satanás e falar: Satanás, realmente o Pedrão é um cara muito complicado. Olha, eu quero até te falar algo, viu, Satanás? Eu escolhi ele para estar comigo, mas o cara não está correspondendo. Mas a intercessão de Jesus não está atrelada a quem eu sou, deixo de ser, mas é por uma unção. É uma unção de enxergar que aquele Pedro instável seria uma coluna da igreja. Mas não por mérito do Pedro, mas por causa do Espírito, por causa da unção. Levanta as mãos e grita comigo: neste momento, estou removendo a minha toga de juiz, o meu martelo de juiz, o meu veredito de juiz. Jesus não veio para julgar, veio para salvar. Se ele veio para salvar, eu também sou cristão. E o meu papel não é bater martelo, mas é interceder. E Deus vai mudar as circunstâncias. Se eu fui salvo, milhares serão também, através da intercessão da minha vida no Espírito. No Espírito. Levanta suas duas mãos agora e recebe do céu a unção que há em Jesus Cristo. Raquel, vai preparando para mim Hebreus 7:25. Não sei se é a Raquel ou se é a pequenininha ali, a Rebeca. Vai recebendo do céu uma unção. Uma unção de intercessor, de intercessora. Hora que tiver, Raquel, você pode projetar, tá, Rebeca? Olha aqui que diz a palavra de Deus, ó. Portanto, ele, Jesus, Hebreus 7:25, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois Jesus vive sempre. Portanto, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre. Jesus vive sempre. Jesus vive sempre. Para quê? Para ficar lá num trono só, que ele é rei, que ele é senhor. Não, isso ele já tinha desde antes da fundação do mundo. Ele ora em João 17 e fala: Pai, glorifica agora o teu filho com a glória que tu me glorificaste desde antes da fundação do mundo. A questão de Jesus não foi deixar a glória, voltar para a glória, quero voltar para o trono, não. O papel de Jesus foi vir fazer remissão, perdoar meu pecado e abrir o céu para mim e para você. E ele está lá, intercedendo diante do Pai. Não tem nenhum intermediário com relação ao Pai. Não tem, nem esse, nem aquele, nem A, nem B. Não tem intermediário para chegar no Pai. É em nome de Jesus. Ele intercede. O que ele está intercedendo lá? Ele está intercedendo por mim e por você. E sabe o que ele está intercedendo? O Pai, abençoa o Ricardo. Claro que o Pai abençoa. Livra o Ricardo. Claro que ele livra. Mas ele está intercedendo lá. Pai, assim como eu oro para o Ricardo ser fortalecido, e o meu espírito habita dentro dele, que ele também seja conectado no trono para ser um intercessor, para a vida de oração, para interceder por pessoas. Nós temos uma estratégia na igreja, que há tempos não estou escutando mais nada, ninguém falar, que é o Natanael, projeto Natanael 3.
que cada membro da célula escolhe 3 nomes e passa 1 mês, 2 jejuando e orando para a salvação. Eu não tenho mais escutado isso. Eu sei que tem muita gente fazendo, mas não tenho mais escutado. Isso tem que ser tipo quase um ar no pulmão da vida de uma célula. Por quê? Porque Deus quer salvar pessoas. Olha lá, Jesus está orando porque Ele quer salvar definitivamente pessoas. Não é questão se vai, céu, inferno, se eu sou juiz ou não. Ele quer salvar pessoas. Ele vive para interceder. Olha lá. Grita, eu grito meu nome, você grita o teu, com a mão levantada. Ricardo. Ricardo. Jesus é um intercessor. E o Espírito Santo, que é o Espírito dele, habita em mim. Se ele está intercedendo, eu também intercedo. Posso fechar a mensagem? Bota Romanos, por gentileza, Rebeca. Romano, Raquel, 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos ler junto esse aqui que está na tela? 1, 2, 3, já bem forte. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Põe o próximo, Rebeca. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é um espírito de intercessão. Pastor, mas eu não oro nunca no Espírito. A minha oração mal é umas 2, 3 frasezinhas em português e daqui a pouco minha mente já vai embora. Eu já escuto um barulhinho do WhatsApp, já quero ver mensagem. Eu não consigo me concentrar nisto. Pois é, posso falar uma coisa com muito respeito, mas com muito respeito, o diabo está te roubando. Porque ele sabe que se você deixar a intercessão mover, e às vezes isso não vai vir em 2 minutos de oração. Talvez você vai ter que passar por alguns momentos ali para romper uma série de coisas, ligar o celular, se concentrar em Deus, e aí o Espírito vai começar a orar através de você.